Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, essa aí é o tanto de placa que foi produzido hoje. Placas Classic 20 V2, um dos melhores amplificadores aqui da PWT. Esse aí, gente, é para nossa promoção do mês de novembro. Então tem aí, ó, 10 pares, já está pronto para entregar a vocês terem aí o melhor do áudio, tá? Então tá aí, gente, nossas placas cada vez mais sendo aperfeiçoadas, componentes de boa qualidade. Então aqui você vê o controle de qualidade que nós fizemos. A montagem de cada placa é feita cuidadosamente. Então já foi feita aqui a primeira montagem, que é a parte de solda e seleção de componentes. Depois vai fazer a limpeza da placa, fazer a parte de calibração da placa, ajuste, ver se está tudo ok, fazer todos os testes uma a uma, para que a gente tenha o melhor do amplificador na mão de vocês. Então a nossa preocupação, gente, não é quantidade, é qualidade, ok? Eu faço isso aqui, gente, artesanalmente, para que eu possa também poder trabalhar, né, na minha atividade, que eu inclusive vou falar um pouco dela hoje, traduzindo para os amplificadores, ok, gente? Então tá aí, a partir do dia 1º de novembro, nós vamos estar aí a nossa promoção em nossa loja, onde você vai poder pagar a loja inteira, qualquer produto, em 4 vezes sem juros, ok, gente? Então vamos que vamos aí. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que o pessoal sempre está me pedindo, que é a construção de amplificadores com IGBT. Então, gente, a gente precisa saber primeiro o que é IGBT e como nós podemos utilizar e como ele é utilizado. Para mim, o IGBT ele é bastante familiar. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um bloco, tem 2 IGBTs aqui interno, onde cada cidadão desse aqui, ele suporta a bagatela de 5 kVA cada um. Então eu tenho aqui na minha mão 10 kVA de potência controlada nesses 2 blocos de IGBT. Lembrando que cada IGBT tem 2 IGBTs, conforme vocês estão vendo, ok? Esse tipo de componente, ele é muito utilizado na parte de controle de potência, na parte de no break, dupla conversão, que é o que eu trabalho aqui na empresa, ok, gente? Então eu sou assistência técnica autorizada das principais marcas de no break nacional e estrangeiro. Então aqui eu represento a MGE, que foi comprada pela nossa Schneider, que é uma empresa que comprou também algumas empresas aqui no Brasil. A SMS, que foi comprada pelo Grupo Legrand, grupo francês. E outras também, que eu faço a parte de manutenção de no breaks. Então, nós consertamos aqui no breaks em alta potência, em torno de 1 MVA. Eu já trabalhei com no breaks dessa categoria. Claro que a gente não traz o no break aqui para a bancada, porque é bem maior, né? Bem grande. E os principais no breaks que a gente faz manutenções hoje é para a área médica, uma área também em franco crescimento, que é a parte de proteção elétrica, que protege os ultrassons, as ressonâncias magnéticas, os tomógrafos, etc. Então, gente, vamos lá tratar desse assunto aqui sobre o IGBT, porque eu não uso muito em amplificador. Todos sabem que o IGBT é uma das soluções para montagens de amplificadores, só que tem um porém que eu vou explicar agora. Eu trabalho com o BJT, por ser um componente de fácil aquisição e ter um preço que a gente pode trabalhar. Os FETs também são bons para o áudio, desde quando você saiba lidar com os FETs.
O único problema é você achar ele o par complementar. O FET que é mais utilizado é o canal P, tem maior abundância no mercado, mas os de canal N já estão sendo utilizados também em amplificadores. Então a maioria dos amplificadores de classe D utilizam FETs para fazer o chaveamento. Eu não vou entrar no detalhe do amplificador, tá, gente? Eu só vou mostrar a tecnologia. E o IGBT é um componente que é a mistura dos dois, que tem esse tipo de configuração. Você tem aqui o nosso coletor, o emissor e tem um gate. Então, essa entrada aqui, ó, tem uma impedância muito alta. E isso para o amplificador, gente, é um perigo. Se não souber controlar essa porta aqui, você dispara o IGBT e você entra ele em plena condução, ok? Então, o problema do IGBT, o primeiro que eu vou citar, são os valores. Um bloco desse aqui, gente, de IGBT, está em torno mais ou menos de uns R$ 1.800. Um blocozinho desse, ok? Tem IGBT bem mais caros. O que encarece o IGBT é a velocidade de comutação. Esse equipamento aqui, ó, embora trabalhe com 60 Hz, que é o caso do no break, a tensão de saída com frequência de 60 Hz, nós temos também o chaveamento que é feito em alta frequência para você ter a modulação e ter a formação da senoide. Claro que você vai observar também que nos no breaks tem filtros. Nós temos os indutores, que a gente chama de circuito tanque, para fazer a correção e fazer a limpeza do ruído de chaveamento do IGBT, assim como o dos FETs. Então, para controlar uma potência muito grande, aqui a gente controla uma corrente em torno mais ou menos de 90 amperes cada bloco desse aqui. Então você tem para o no break uma funcionalidade desse componente, onde você tem um bloco dissipativo imenso, porque quando você trabalha, gente, na área linear, o componente aquece porque você trabalha ele na intermediária, no pico de cima, pico inferior, chama de vale também, que é o caso do transistor. Observe que quando você utiliza o FET em amplificadores AB, eles aquecem muito mais do que os BJTs. Compensação, a perda é mínima no FET. Então você tem melhor qualidade dos agudos e uma definição melhor, desde que o amplificador seja bem calculado. No BJT, você tem a facilidade de você passar os harmônicos interessantes, fazer as compensações interessantes. Isso não quer dizer que você não possa fazer também no IGBT. Só que no IGBT é mais difícil, porque, como eu digo, né, o IGBT não, o FET, ele tem as portas de alta impedância. Então isso aqui, às vezes, controlar isso é complicado. Então você está montando um circuito de amplificador, ele entra em oscilação, ele vai sentar o aço aí na corrente. Então vai subir a corrente e pode danificar os alto-falantes e ter também o dano do componente, ok? Já o BJT, por ter uma característica mista, ele controla e ele aquece de certa forma, só que o grande problema dele, gente, é a velocidade para o áudio. Então ele, para o áudio, ele tem uma velocidade já reduzida. A velocidade dele é um pouquinho maior do que os primeiros transistores, ok? O que acontece? Se você pegar um amplificador hoje, que ele vai até 200 kHz, normalmente são transistores que podem chavear até uns 5 MHz, 30 MHz. Já o IGBT é a mesma coisa, só que quando você trabalha com grandes correntes, o prejuízo é maior, porque quando você aumenta a pastilha aí de silício, você aumenta também o efeito capacitivo do componente. Então esse componente, ele é ideal para fazer o chaveamento de frequências mais baixas, tipo 60 Hz, 180 Hz, 300 Hz. Então, para um amplificador de áudio que vai só reproduzir grave, pode ter certeza que vai ser um bom componente para você trabalhar
Só que você vai debater com preço, né? Então isso aqui é um dos fatores que eu não uso GBT. Eu até já montei um com GBTs discretos para testar. Eu vou até trazer de volta e mostrar para vocês um amplificador com IGBT para vocês entenderem o funcionamento dele e fazer a diferença do BJT e do FET, ok? Então vamos fazer aqui uma playlist para o ano, que esse ano já está comprometido, e vou mostrar para vocês a diferença do amplificador. Você vai ver que ele em alta frequência ele vai ter mais perda. Então às vezes você vai se deparar com um componente robusto, que vai te proporcionar uma potência alta de saída do amplificador, mas vai ter a limitação de faixa de operação, uma série de outros problemas. E também a parte do custo do componente. O GBT não é um componente barato. Felizmente, né, você hoje tem um leque de componentes que você pode substituir e fazer sua montagem melhor. Eu, por enquanto, estou no BJT, já montei amplificadores com FET e confesso para vocês que o grau de dificuldade do FET para você ter determinadas qualidades do amplificador é um pouco debilitado, principalmente pela diversidade de transistores com par casado. Então, gente, um dos motivos é que é difícil você encontrar aqui o par casado. Quando você está com um par casado aí, é show de bola, dá para você fazer um excelente amplificador, ok? E o BJT, a gente faz algumas compensações que dá para você fazer os ajustes. É como se aqui fosse o início de tudo, um embrião para você entender o amplificador com IGBT. Ok, pessoal? Então a intenção é que você imagine um amplificador com características do BJT com a velocidade dos FETs. Então, o que mata o amplificador com IGBT? Preço, diversidade de IGBT, porque normalmente você só acha esse canal N, como vocês estão vendo aqui, ó, que é mais utilizados no breaks, inversores, né, de alta frequência. E um detalhe, o IGBT ele tem uma característica de alta impedância, isso favorece até para o circuito inicial do amplificador. Só que é tipo da coisa, tem que ser bem feito, não dá para fazer com componentes piratas, nem tente. BJT você já não consegue, imagine IGBT. Mas o mercado é esse aí, gente. A gente vai sempre estudando, trazendo novidades para você. E um dos motivos que eu não utilizo o IGBT são essas limitações que eu acabei de passar para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço aí, fiquem com Deus. Quem gostou do vídeo, dá aquele like para dar moral aí no canal, a gente trazer novos assuntos. Nós estamos trazendo aí para vocês muita novidade para o ano 2023, se Deus quiser. Ele há de querer. Lembrando, mais uma vez, da nossa promoção do nosso Classic 20 V2. 2 placas dessa, mais uma placa de pré VBGA, uma fonte FSR 10 e um transformador. Preço campeão e vai estar na nossa loja. Não vou divulgar nenhum tipo de valor agora, que vocês vão ter uma excelente surpresa ao acessar a loja dia 1º de novembro. Ok, gente? Então agora eu estou só construindo. Estou fazendo mais 20 pares para colocar na nossa loja, porque vai prometer muito esse amplificador. Outro assunto também que eu vou trazer brevemente vai ser sobre o MK4 V12. As 20 placas que já foram vendidas, né, no caso 10 pares, a placa deve estar chegando aí no início de novembro. E em 2023 nós vamos ter aí, inicialmente, cabeçando umas 200 placas do amplificador, que é para vocês poderem ter o melhor do áudio em alta potência. Ok, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus. Imagem fantástica aí dos nossos amplificadores montados.
Essa aí, gente, a diferença de quem projeta, fabrica, distribui e traz alegria para todos vocês aí do áudio, tá? Um abraço, pessoal.